dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo sempre prosperar, crescer no conhecimento e na graça maravilhosa do seu nome. Amados, vamos aqui ao estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando, aqui no capítulo 8 de Romanos sobre o viver no Espírito, dando uma ênfase 100% da importância de que Deus, de que Jesus Cristo dá ao homem interior, ao homem espiritual, não o homem da aparência, não o homem belo fisicamente, não o homem que se veste bem, não o homem que tem muito dinheiro para colocar acessórios sobre a sua pele, sobre o seu corpo, Mas a verdadeira riqueza de Deus que está no Espírito. É disso que estamos estudando, é isso aqui que estamos explorando aqui. Essa linguagem toda especial que o apóstolo Paulo fala aos cristãos, aos que vivem na nova aliança. Portanto, ontem, na quinta-feira, nós vimos em 2 versos que Paulo explora em Romanos 8, versículo 30 e 31, ele vai dizer que Paulo diz que Deus nos chamou, Deus nos escolheu, nos elegeu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, mostrando passo a passo, mostrando a ordem, como o Senhor, desde o chamado até a salvação, há todo um processo aí, e nele é necessário para que haja um aprendizado, para que haja todo um crescimento da parte do homem. E aí Paulo conclui em Romanos 8:31 dizendo, olha, o que é que a gente vai dizer diante de tudo isso que a gente aprendeu aqui, Ele vai dizer o quê? Ora, nós concluímos que se Deus é por nós, fez tudo isso por nós, quem pode ser contra nós? Ora, Paulo sabia que havia muita coisa, o mundo inteiro estava contra os cristãos, mas quando ele pergunta quem será, ele está dizendo, quem é contra nós que pode nos vencer? Quem é contra nós que tem mais força do que Deus? Quem é contra nós que pode nos tirar a vida eterna? É nesse contexto. Quem será contra nós? Quem está contra nós? É uma multidão infindável. Mas quem será no sentido de poder nos prejudicar, nos vencer, nos tirar a promessa, a esperança e a vida eterna literal? Se Deus é por nós, quem? Essa é a expressão que Paulo utiliza aqui no versículo 31. Portanto, hoje, sexta-feira, aqui na pergunta 11, dando continuidade a esse raciocínio do apóstolo Paulo, inspirado, a pergunta 11 diz, quanto Deus está empenhado para justificar e salvar o homem, obviamente por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto Deus está empenhado, o quanto Deus quer, o quanto Deus fará para salvar o ser humano através de Cristo. Romanos 8:32 diz assim, aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, com seu Filho, e de graça, todas as coisas? Que texto, Que texto, contundente, igual uma espada de 2 gumes. Esse é um texto realmente muito contundente. A beleza desse texto é que ele responde de forma precisa, objetiva, acertando no centro do alvo, na mosca, a pergunta. A pergunta é, o quanto Deus está disposto? O texto não diz, ele está disposto 10%, 20%, 30%. O texto não dá uma resposta matemática, porque o texto, ele extrapola a matemática. Ele diz assim, Paulo está dizendo assim, se ele foi capaz de dar o seu único filho, o seu maior tesouro, o sentido da sua vida, o amor da sua vida, a inspiração da sua vida. Olha só, se Deus foi capaz de dar tudo o que tinha, ele é capaz de fazer tudo
né? Tudo, obviamente, o que estiver dentro da justiça, tudo que for verdadeiro, tudo que for santo, né? Deus não vai quebrar regras, obviamente, tudo no sentido absoluto de quebrar regra, de ir contra si mesmo, de ir contra a verdade para criar um outro mal, descobrir um santo e cobrir um santo e descobrir outro. Deus jamais fará isso, né? Tudo no sentido daquilo que é certo, perfeito, santo, bom, verdadeiro, eterno. Olha que coisa linda, né? Então a resposta aqui, olha, sem ser genérico, sem ser evasivo, é tudo aqui. Olha, o quanto Deus está... Olha, se ele não poupou seu próprio filho, ele vai poupar o quê? Dinheiro? Ele vai poupar tempo? Deus não vai poupar nada. Ele vai usar todo o seu poder, todos os seus recursos, todo o seu amor, toda a sua justiça, toda a sua vontade para salvar o ser humano. Portanto, diante deste verso aqui, eu concluo, eu entendo que as pessoas só não serão salvas se elas não quiserem, se elas amarem mais este mundo do que a Deus, se elas amarem mais as coisas passageiras desta vida, enganosas, temporárias, né? Que traz um sorriso, uma alegria falsa de 5, 10, 1 minuto, 1 hora, o tempo em que está com os amigos numa festa, mas logo depois, né? Vem a ressaca, vem a tristeza, vem o vazio. Tudo neste mundo é assim, tudo. Toda alegria neste mundo ela é passageira e enganosa. É tanto que as pessoas já têm um costume, segundo, entre aspas, a sabedoria popular, é que as pessoas dizem assim: já sei que mais tarde eu vou ter uma grande raiva. Por quê? Porque eu estou sorrindo muito agora. Olha, isso já é natural do ser humano, todos sabem disso, porque tudo neste mundo é enganoso. Tudo neste mundo é passageiro, tudo neste mundo é temporal. E aí todos os homens sabem disso. Aí eu pergunto, por que os homens insistem nisso ainda? Porque foram cegados pelo Deus deste mundo, pelo príncipe das trevas deste mundo. E aí, quando Paulo traz um verso como esse aqui, é um verdadeiro colírio para os olhos, despertando as pessoas para entender o quanto Deus tem feito, o quanto ele está fazendo agora, o quanto ele fará para salvar as pessoas. Então as pessoas só não serão salvas se realmente não quiserem, porque Deus vai fazer tudo, tudo para salvar, né, as pessoas. Para concluir, meus amados, a lição desta semana, vamos aqui para a pergunta 12 da nossa lição, a última pergunta, já que amanhã, no sábado, nós estaremos fazendo uma revisão de toda a lição, desde o verso síntese e as 12 perguntas, com todos os versos bíblicos aqui do livro de Romanos, do capítulo 8 de Romanos, para entendermos numa mensagem só tudo o que Paulo quis dizer nesta porção preciosa que ele sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu tudo isso. Então, a pergunta 12 diz: que pergunta faz o apóstolo Paulo diante da intercessão de Jesus e diante da justiça de Deus para salvar os santos, para beneficiar os santos, em prol dos santos? Né? Que pergunta faz Paulo? Mais uma pergunta, porque nós já vimos aqui no capítulo 8, versículo 31, Paulo já faz uma pergunta conclusiva, né? Ele diz: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já faz essa pergunta, né? Então, mais uma pergunta que Paulo gosta de fazer o homem espiritual pensar, né? Então, tanto Cristo quanto Paulo, esses homens ungidos pelo Espírito Santo, sempre vai haver muitas perguntas, porque o tempo todo o Senhor está estimulando o homem espiritual. O homem carnal, ele não pensa, ele age pelo instinto, mas o homem espiritual, ele está se questionando o tempo todo. Ele, quando lê a palavra, está fazendo perguntas à palavra. Ele, quando vai fazer uma autoanálise das suas atitudes, do seu caráter, o tempo todo, com humildade, ele está se questionando. Então,
As perguntas ensinam muito, né? Dentro das perguntas, há muitas respostas que nós estamos buscando e não encontraremos se não questionarmos, né? Pois bem, Paulo diz assim em Romanos 8:33: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, os escolhidos, os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Como se Paulo dissesse assim: quem é o louco? Quem é doido, né? Na linguagem popular nordestina, é mais ou menos assim. Ó. E quem é doido de fazer algum mal a você? Né? Tem consequências terríveis, né? Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Porventura existe alguém que possa fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus, sabendo que Deus já os justificou, sabendo que aquela pessoa foi tornada justa por aquele único que sonda os corações e verdadeiramente sabe as intenções, a índole, é capaz de fazer um mapa meticuloso do caráter real de uma pessoa? Quem? Qual é o ser humano que pode julgar outro ser humano? Qual é o anjo, por mais portentoso que seja, que possa criar um mapa espiritual de alguém explicando as intenções, os desejos? Ninguém. Só Deus sonda os rins e os corações. Só Deus, como disse Davi, no mais belo salmo de toda a Bíblia, no Salmo 139, ele diz bem claro lá: ora, o Senhor me viu numa substância ainda informe. Eu não tinha nem formado o meu corpo ainda. Ele me viu. E ele já sabia todos os meus dias. No seu livro, na sua mente, na sua consciência, ele já sabia, na sua onisciência, ele já sabia. Disse Davi: as palavras nem veio ainda aos meus lábios e ele já conhece todas elas. Que coisa linda, né? Que testemunho. E Davi vai concluir: para onde então eu poderei fugir do seu espírito? Para onde eu poderei me ausentar diante da sua face, já que ele é onipresente, onisciente e onipotente? O Salmo 139 fala, é uma exaltação incrível desses atributos de Deus. Que coisa linda, não é? É por isso que Paulo, nesse mesmo espírito de Davi, ele vai dizer: quem é que pode elaborar ou ter a coragem de, diante de Deus, fazer uma acusação contra os escolhidos? Né? Eu tenho certeza que você já sabe a resposta. E nós diríamos: só um louco chamado Satanás, né? E aí o trabalho dele é inútil, o trabalho dele é de perdedor, porque ele nasceu perdendo, saiu perdendo e para perder. É completamente contrário àquela descrição daquela imagem tipológica do cavaleiro do cavalo branco da igreja de Éfeso, que saiu vencendo e para vencer. Satanás é a antítese, né? Ele saiu perdendo e para perder. E ele não se contenta. Até hoje tenta se vingar, já que não pode tocar numa unha de Cristo, já que ele não pode tocar nos cabelos de Deus, né? Ele não pode fazer nada contra Deus. Ele se vinga, tenta se vingar na gente, mas ele não pode nada contra os escolhidos de Deus. Ele não pode nada no sentido de tirar a vida eterna, no sentido de manchar o caráter, de macular a vida de obediência de um servo de Deus. Ele não foi capaz de desviar o patriarca Jó 1 milímetro do caminho reto em que ele andava diante do Senhor. Ele não foi capaz, mesmo tirando tudo que ele tinha, tocando na sua família e tocando na sua própria saúde, o diabo foi incapaz de desviar o escolhido de Deus do seu caminho. Então é por isso que Paulo questiona, olhando para tudo isso, olhando para a Bíblia toda, Paulo diz: ora, quem é esse louco que vai ter a coragem de elaborar uma acusação contra os escolhidos de Deus que ele mesmo o justificou? Quem? Será que Deus vai admitir que alguém abra a boca e possa emitir pelo menos uma palavra de calúnia de alguém que é justo, que não tem pecado, porque Deus purificou os pecados, Deus arrancou da pessoa todos os pecados?
Diz a Bíblia que ele lançou nas profundezas dos mares, lá nos abismos escuros, né? E diz um humorista cristão, ainda botou uma placa, proibido pescar, né? Então, quem pode? Essa é a pergunta que você deve passar o dia inteiro meditando nela, para entender o tamanho do amor de Deus por você, o tamanho do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Isso foi um trabalho que custou um sacrifício imensurável. Não tem tesouro no mundo que possa pagar por isso. Se eu entender isso, se nós, homens e mulheres espirituais, entendermos essa mensagem, nós teremos o poder transformador em nós mesmos, concedido por Deus, para que, assim como Cristo, no exemplo de Cristo, sejamos novas criaturas espirituais para a sua honra e para a sua glória.